At first, let me say that in Japan as well, we take off the shoes before entering the house. So that's a good manner to relate to a place and have this respect that, well, we don't have this habit in Brazil, but anyway, thank you very much. These are three, I think, very different approaches to the subject of the urban space ideology and everyday life. In fact, I'd rather prefer to use the word quotidian. That's more related to a French way to understand the everyday life in English, and quotidian is a word that we have in English, and quotidian in a French way to see this subject has a theory about this everyday, this contact of the reality. And maybe I would like to make comments, then pose questions. And maybe these comments, of course, you would make questions and write questions. You have in this booklet some a sheet or a piece of paper to make questions and to write. Okay. So maybe more comments about what we have heard here. It's very interesting that all the three quoted Henri Lefebvre, but on different ways. And maybe this is one of my doubts, or not a question, but a comment. Luis, now I will talk in Portuguese, and please use the switch for the... Luis, às vezes eu penso, e eu pergunto, e também para a Freia, de que maneira certas teorias feitas por brilhantes pensadores como Lefebvre, ou Tafuri, ou Goffman, podem ter ou não vigência nesta segunda década do século XXI. Você mencionou sobre a globalização planetária que o Lefebvre, num certo momento, levantou e você mencionou. Mas eu tenho, assim, muitas dúvidas sobre como pensaria Lefebvre, ou como pensaria Tafuri, face a esta realidade do século XXI. Essa realidade que eles não viram, naturalmente, obviamente não viram, essa realidade que tem a ver com um mundo cuja globalização está sendo colocada em xeque, face à fragmentação dos radicalismos religiosos, ou dos nacionalismos e dos extremismos que um pouco põem em xeque a própria noção de globalização. E, nesse sentido, temos, então, uma fragmentação de nacionalismos, de religiões e de atitudes, que é aquela fragmentação que o Francis Fukuyama, que dizia que a história acabou porque chegou-se ao capitalismo. Mas que capitalismo é esse que está sendo posto em xeque pelas religiões, ou digamos, pelas formas mais radicais em nome de religiões, e que faz com que estejamos vivendo momentos de xenofobia, de intolerância, né? Coisas que, seguramente, no final do século XX, desculpe, quando esses pensadores estavam ativos, não imaginavam. E outra coisa que esses pensadores não imaginaram, porque, obviamente, não é culpa deles, absolutamente, né? O quanto o mundo virtual está mudando o mundo real. Como exemplo, existem essas teorias dos smart cities, que pressupõem uma ideia de cidade que não é nada, e talvez seja inclassificável dentro do que esses autores talvez tenham imaginado,
numa certa etapa do capitalismo. E eu imagino como, na realidade, o Google está inventando carros automáticos, o mundo está inventando carros automáticos que altera completamente as relações de mobilidade na cidade. Ou imagino como cidades como Barcelona ou Veneza de Tafuri estão reagindo contra o Airbnb, porque esse sistema de ocupação dos centros históricos pelo turismo está esvaziando esses centros. Isto é como um aplicativo, que é uma coisa privada, em que o governo ou os planejadores não têm o menor controle, ou mesmo o Uber ou o Cabify, o que quer que seja, como estes instrumentos, aplicativos, melhor dizendo, estão alterando completamente as relações urbanas, as relações de planejamento, e que eu não imagino, assim, quando pensamos numa teoria crítica do espaço, em que medida esses elementos são novos elementos que devemos repensar frente às teorias, vamos dizer hoje, clássicas, né, desses autores. Eu pensaria, o que Lefebvre diria sobre o islamismo e o que tem acontecido, né? Por exemplo. E aí também, para Fraia, pensando nessa questão de Lefebvre, Goffman e sua atualidade, eu também fiquei pensando, eu não quero dizer que se precisava pegar todos os pensadores, né? Mas eu acho que um pensador que teve uma ação forte na compreensão dos espaços é Michel Foucault. Em que medida Foucault também não seria algo que, numa outra escala, não, obviamente, de Goffman. Goffman é o sociólogo mais citado no mundo, né? Mas o que o Goffman, o Lefebvre pensaram de uma maneira e o Michel Foucault pensou de outras maneiras, em que medida será que isso também não é alguma referência que hoje nos interessaria até pelas formas de esquadrinhamento, práticas disciplinares de organização da cidade, né? E desse cotidiano que está invisivelmente, vamos dizer, mapeado por Foucault em seus livros. E aí eu penso um pouco no que você falou sobre os usos, né? E a minha dúvida, é uma dúvida, não tenho como pensar ou explicar a esse respeito. Eu acho que eu tenho uma suspeita que há uma diferença entre uso, apropriação e ocupação. Eu acho que são fenômenos que parece que hoje se distinguem como práticas sociais, no qual é importante chamar a atenção e talvez diagnosticar ou mapear o significado de quem usa, quem apropria, quem ocupa. E, sem dúvida, eu acho que eu concordo plenamente quando você fala de idiomas não verbais, nessas práticas ou interações sociais não verbais, né? Mas eu estava pensando, sim, nós conhecemos São Paulo. Eu diria que São Paulo é uma cidade razoavelmente organizada, entre aspas, porque se a gente percorre setores populares dos centros de cidades como Recife, Salvador, Manaus ou Belém, olha, é estrondoso. É um mundo assim, as ruas tomadas de um jeito que assim, eu aqui em São Paulo não vejo nada muito parecido, talvez um pouco no Brás, em certos momentos, né? Mas eu acho que isso tem a ver com essa palavra quem, porque muitos desses ambulantes são, às vezes, ou talvez a maioria das vezes, empregados. Empregados no sentido que estão trabalhando em nome de alguma, aspas, máfia dos ambulantes, que reorganiza a cidade segundo uma outra lógica que eu não sei bem qual é. Ou eu não saberia, não teria competência neste momento para pensar nisso, né? E por fim, Daniel, very interesting. You show in this Arctic cities, and maybe I could make a parallel to mining company towns in Amazon, in rainforests. But I think the main difference is that you are talking about
freezing climates, cold climates. And in Amazon, we are talking about very warm and humid climate. But the problem maybe could be the same to make railways in this environment or in this landscape. Because if in your case studies, the problem is the cold weather, in the tropics, the problem is the hot weather and the tropical diseases. So this parallel is in the sense that we have the experience of Vila Serra do Navio in Amapá, in the north of Brazil, that we have this kind of, it's a manganese mining company town that was built in the mid-50s. But in the early 20th century, we have in Chile some company towns for copper extracting. And one of this is now a World Heritage Monument by UNESCO. It's a city in the slope of the mountain for copper extracting, built at the high altitude of 2,000 kilometers. Of course, a very cold climate, but I learned a lot about the experience you showed us, because this enterprise of making or extracting, in the case copper, manganese, or the gold rush, it's a subject that we have to learn a lot as the challenge of human being facing the nature. Well, that's my comments. And maybe, I don't know if you want to make comments about, about the comments. Vou fazer comentário bem rápido sobre a questão que você colocou. Eu acho que tem várias explicações porque esses dois autores estão sendo retomados hoje. Tem aquelas que a gente pode ver na bibliografia e tem aquelas que nos interessam mais particularmente em relação ao processo brasileiro. Então, eu acho que é um fenômeno bastante tangível o número de publicações a respeito desses autores, e por algum motivo será. E eu imagino que, em relação ao Tafuri, a crítica da ideologia, que não é uma teoria crítica do espaço, é a crítica da ideologia, ele detectou uma relação estrutural entre o desenvolvimento capitalista e a arquitetura moderna. Moderna no sentido amplo, grande ciclo, né? Não o movimento moderno simplesmente. E essa detecção caiu em desuso num momento de grande euforia do capitalismo financeiro, em que a arquitetura voltou ao centro da grande condição cultural do mundo contemporâneo, como, de uma certa maneira, teria sido lá atrás no movimento moderno. Então, eu acho que esse diagnóstico tão radical, dessa crítica radical do Tafuri, que vincula essas duas coisas tão diretamente, caiu em desuso pelo fato de que o capital e a arquitetura se fizeram as pazes nos anos 80, 90, e que parecia realmente que aquilo era que teria sido uma aporia do pensamento e não uma aporia das relações produtivas de fato. E, quando isso sucumbe à grande crise do começo do século XXI, esse autor é novamente retomado, mas não exatamente nos termos do debate que ele colocou, mas sim nessa reposição dessa relação entre o desenvolvimento capitalista e a arquitetura como aí numa nova chave da pós-modernidade, das representações simbólicas, às quais ela sempre esteve vinculada. Então, eu acho que o Tafuri ele tem ele é o grilo falante da arquitetura que vai sempre lembrar
que nós temos esse vínculo de origem. Mas eu acho, ao mesmo tempo, que ele é um autor que tem limites para pensar a questão contemporânea, porque se esse vínculo se reproduz continuamente, ao mesmo tempo, né, tudo que ele disse dos anos 60, na perspectiva da modernização dos anos 60, o mundo continuou funcionando, certo? Novas contradições aconteceram. Então, essas contradições foram atualizadas. Por isso que eu acho que aí o Henri Lefebvre tem um papel importante, né? Porque o Lefebvre, ele compartilha dessa consciência da relação entre arquitetura, urbanismo modernos e os processos produtivos, esse vínculo muito próximo, mas, ao mesmo tempo, ele aponta contradições que estão no espaço. Ele analisa essa questão pelo espaço, e não tanto pela relação infraestrutural da arquitetura com o capitalismo. E, no espaço, as contradições se ampliam. E existem outros atores que provocam um movimento nessa história que parece congelada no Tafuri. Então, esse movimento ele capta muito mais o que acontece no mundo contemporâneo do que... É por isso que ele é retomado, né? E se a gente imaginar que são dois autores que recentemente têm sido mais debatidos, e se a gente perceber que, a partir da crise do capital financeiro do começo do século XXI, exatamente as cidades que vão ficar rebeldes, de novo, eu acho que aí tem sentido imaginar que existem virtualidades, como diz o próprio Lefebvre, na cidade, como representação coletiva que não pode ser substituída pelos mecanismos da subjetividade mais individual, da internet, dessas interações mediadas por meios de comunicação, que existe um sujeito coletivo que só pode existir na representação do espaço coletivo. E isso é retomado nesse começo do século XXI. Mas é retomado e, de alguma maneira, também destruído. Mas, então, eu imagino que seja um impulso social e espacial que tem a ver com o próprio desenvolvimento civilizatório, que não pode ser simplesmente desconsiderado teoricamente. Ah, não, agora vamos viver no mundo virtual. E o Lefebvre, ele coloca essa contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas e a questão do movimento, vamos dizer, civilizacional do planeta. Ele coloca isso do ponto de vista histórico, ou seja, nós não temos que caminhar sempre numa determinada direção inexorável da relação das forças produtivas, etc. Não, a cidade é histórica, ela tem um momento de expressão máxima na história. E a cidade é a forma mais potente da expressão social. É o grande construto da humanidade. Então, ela não é uma coisa que se descarta teoricamente, simplesmente porque você chegou à conclusão que ela está superada, entendeu? Ela é a própria expressão da civilização. Então, eu acho que eu não consigo abandonar essa hipótese do urbano. E, para encerrar, em relação ao Brasil, o Tafuri ele desconsiderava o Brasil, ele nem sabia onde era. Mas a teoria da ideologia do plano no Brasil, no meu trabalho, é assim, o Brasil pode ser o grande exemplo dessa... Porque nós não tivemos um momento ideológico, nós só tivemos um momento do planejamento, da planificação econômica, social dos anos 30. Então, o Tafuri, para mim, ele tem essa potência para explicar a arquitetura brasileira. E o Lefebvre, quando ele vai dizer o que é cidade, ele está falando a partir de uma experiência clássica europeia. Então, ele identifica a heterogeneidade, simultaneidade dos espaços e tal. E, como nós temos esse déficit de criação de cidades por causa do nosso processo colonial, a questão da segregação emerge como grande problema do Brasil hoje. A segregação socioespacial em todas as esferas. Então, ele serve não para a gente imaginar uma cidade histórica ideal que a gente tenha que reproduzir, nada disso, mas ele captura o fato de que uma sociedade que não tem no espaço coletivo uma forma de expressão vai produzir segregação espacial, e no caso do Brasil é isso que nos define em primeiro plano. É por isso que eu acho que é um autor que ajuda muito essa compreensão. Não sei. Queria também agradecer ao Hugo pelas questões, pelos comentários. Na minha visão, esses autores eles têm um papel metodológico importante.
Quer dizer, no caso, para mim, eu sempre faço essa distinção do plano, digamos, metodológico, quer dizer, de quem ajuda a explicar ou a interpretar, né, conceitualmente, no caso, e quem ajuda a analisar, e aí, no caso, entra o Goffman entra nesse plano, né? Mas, no fundo, a questão é a seguinte: você diz, como teorias brilhantes podem ajudar, né, que são de fora, são de pensar em um outro momento, como elas podem ser utilizadas no século XXI? Quer dizer, eu diria o seguinte, que o que a gente tem no século XXI, né, e aí por isso que eu distingo esse plano analítico desse plano metodológico de natureza mais conceitual, e é aí que entra o Lefebvre, é o seguinte: a gente tem um problema teórico que se coloca quando você pensa o urbano a partir do Brasil, né, hoje, que é o das contradições que envolvem a nossa vida, né, social e o nosso processo, todos os nossos processos socioespaciais também. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, no que se refere, por exemplo, ao meu campo de pesquisa empírico, né, mais primordial, que são esses espaços públicos, né? A gente tem, por exemplo, em pleno mundo do século XXI, em que você levanta aqui o debate das smart cities, da importância, portanto, da mobilidade, de técnicas e tecnologias de mobilidade, da mediatização do próprio espaço público. Enfim, tudo isso está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, quando você faz pesquisa sobre espaço público no Brasil, em pleno século XXI, a gente se depara com outra realidade que coexiste com essa. Então, em meio a todo esse debate sobre mobilidades, as cidades grandes brasileiras são o cenário primordial, os espaços públicos são cenários primordiais da imobilidade. Não só através pelo próprio trânsito, o trânsito de veículos, né? Mas os meios públicos de transporte que não transitam, as pessoas que não transitam, que ficam. Existe toda uma humanidade, que eu gosto de chamar de sociedade da rua, uma humanidade que vive, são gerações que vivem da rua, né? E isso não é de hoje, isso é de muito lá atrás e que está presente. Em meio a tudo isso que você está falando, né, o capitalismo, né, enfim, as novas formas que assume o capitalismo, etc. Então, essa contradição empiricamente, que se apresenta empiricamente para o cientista social, né, ela reclama por exemplo, de uma sociologia. O meu modelo é muito Florestan Fernandes, quando ele dizia, o título do livro dele, Fundamentos Empíricos da Explicação Sociológica. A explicação sociológica ela tem fundamentação empírica. Então, é isso que me conclama a buscar instrumentos metodológicos que me ajudem a pensar essas contradições. E é aí que entra o Lefebvre, pelo fato, de novo, fundamentação empírica da explicação sociológica, porque eu percebo, claro, por causa da minha própria busca, quer dizer, a minha trajetória de pesquisa foi assim: eu parti do presente, fui para o passado e voltei para o presente. E essa ida ao passado me fez entender o presente quer dizer, me fez perceber, e isso que me provoca sempre, me incomoda, é essa presença do passado, essa presença viva do passado, né? Nas nossas cidades, na nossa política, vídeo que a gente está vivendo. Então, será que a gente pode pensar como, em termos de que, né, um pouco essa linha que o Recaman trouxe aqui, essa visão linear, está fora, essa visão linear da história, dos processos socioespaciais, da metropolização, da urbanização, etc. A gente está sendo conclamado, para pensar o Brasil hoje, e não só hoje, a gente está sendo conclamado todo o tempo a colocar em xeque qualquer possibilidade de pensar para além, de pensar em termos minimamente lineares, ou em termos de uma lógica da identidade. A lógica dialética quase que se impõe. Então, é nesses termos que me ajudam esses autores, né? E o Goffman, claro, que não tem
tem nada a ver com essa história do ponto de vista da teoria. Mas o fato é o seguinte, se você vai fazer pesquisa de campo nas ruas da cidade, você está o tempo todo, quer dizer, tendo que se deparar e atenta aos processos socioespaciais, a gente é levado, do ponto de vista conceitual, a enfrentar a questão das interações sociais. Porque é assim que a realidade se apresenta na vida cotidiana. Ela se apresenta na chave de gente interagindo e se relacionando por essa mediação. Como que você faz isso? Né? Aí você levanta uma questão que eu acho interessantíssima, que é, mas e o Michel Foucault, né, não poderia te ajudar? Justamente por causa da minha relação com o mundo empírico, né, fazendo essa pesquisa grande sobre as praças e ruas no centro da cidade, eu fui sendo... E, é claro, também tem a ver com os sujeitos que eu escolhi estudar, que eram não os transeuntes, que, como nós, passeiam ou, sobretudo, transitam, circulam entre trabalho, casa, lazer, como diz o Lefebvre, né? Mas, quando você trabalha com aqueles que ficam ali, aqueles que eu chamo de não transeuntes, que é essa imensidão de gente, essa sociedade da rua. Trabalhando com essa chave, o que eu fui levada logo cedo a reconhecer? Que todo esse discurso, essa representação muito comum nos estudos urbanos, de que está todo mundo o tempo todo resistindo, né? Então, acho que a sua questão sobre uso, apropriação e ocupação tem que distinguir, com certeza, né? E o Lefebvre distingue, inclusive porque existem contradições nisso. Achar que quem está na rua, no comércio de rua, está ali por resistir às grandes forças do capitalismo, ao esquadrinhamento e à cidade disciplinar e tal... Olha, isso não, no meu caso, pelo menos, isso não se comprova empiricamente. Não. As pessoas estão em outro registro, elas estão querendo sobreviver ali. É muito mais o registro da histórica viração brasileira do que outra coisa. Né? E é o virar-se, viver, sobreviver, se relacionar ali. Uma sociabilidade muito mais próxima, por exemplo, do que a gente tinha no período do século XIX, no período escravista, em que você tinha os lugares de encontro dessa sociedade, digamos, dessas pessoas envolvidas em trabalho braçal, na rua, eram chafarizes, eram os lugares que a gente chama hoje de públicos da cidade. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte... Foucault, essa ideia, né, não só do ponto de vista metodológico, porque Foucault nem trabalhava com indivíduos na vida cotidiana e tal, ele refletia sobre discursos, né, prática, aquilo que ele chama de práticas discursivas, que produzem realidade, enfim, não vou nem entrar nisso, mas vou falar só dessa questão que eu acho que é importante, que você traz, que é essa, digamos, como que ele poderia ajudar a pensar enfim, esse tipo de realidade empírica. Né? E, por fim, uma última distinção que você propõe, que eu acho interessante, né? Que você diz assim, é importante pensar uso, apropriação e ocupação em termos do quem se apropria, quem usa, quem ocupa, justamente, mas eu diria não só quem, mas como. E é aí, de novo, que, por exemplo, se mostra uma utilidade, a meu ver, metodológica da distinção do Lefebvre. O Lefebvre pensava uso em termos qualitativos, ele falava do usuário, claro que era um debate na época, na própria França, essa ideia do usuário, cara que usa a cidade, está envolvido, inclusive, no uso dos serviços públicos e tal. E ele queria fazer uma ironia com isso, e mostrando o seguinte, que esse usuário... Ele tem uma maneira de... Ele tem contradições aí na maneira de ele usar o espaço público. Porque, muitas vezes, ele usa o espaço público, os espaços da cidade, contrariando a lógica da circulação, do espaço abstrato e tal. E isso, para ele, é o sinal, digamos assim, de que o uso tem uma dimensão de fruição que ele não encontra na propriedade. Ele não trata de ocupação, ele trata de propriedade e apropriação. Né? A apropriação é qualitativa e a propriedade ela é essencialmente quantitativa, própria da lógica do capitalismo. Só que tem uma questão aí. O Lefebvre ele até conheceu o Brasil, mas se ele tivesse refletido, digamos, essa distinção que ele faz entre propriedade e apropriação tem digamos, uma utilidade para pensar o Brasil, para mostrar a contradição do próprio Lefebvre, porque é isso que você estava falando. Ele
pensando em primeira instância nas cidades europeias, ele enxergava, por exemplo, na América Latina, quando ele fala da América do Sul, anos 60, e ele diz assim, mas as guerrilhas urbanas, ele enxerga naquilo a possibilidade justamente dessa apropriação revolucionária. Só que o que a gente vê, por exemplo, você estudando o comércio de rua, isso que você falou assim, esse pessoal está ligado, eles são empregados de uma máfia, o que você faz com isso? O que você faz com esses pobres da rua, que na prática não estão se apropriando qualitativamente da rua? A relação que eles têm com a rua é muito mais, com os espaços públicos, é muito mais predatória do que, por exemplo, a do usuário clássico, transeunte, aquele que ele chama o Lefebvre fala, os filósofos, os escritores, que esses têm uma relação mais, digamos, de apropriação. Mas e o que você faz com esses outros? Então, é uso e não é ao mesmo tempo, ou seja, contradição, ou seja, utilidade metodológica para refletir, para ajudar a pensar. Tá? Obrigada. Thank you. I will keep it very short. I appreciate very much your comments and the comparisons with other cases. And I would like just to bring 3 questions that are in my mind at the moment. One connected to the past, the other to the present, and the other to the future. Regarding the past, I was wondering how far these historical realities have further strengthened the distance between north and south and center and periphery, not just in the case of the Arctic, but also in the case of the Amazonas and the cases of Chile that you have mentioned. Regarding the future, I wonder how these territorial depths and understanding this territory as organized by different settlements that respond to different territorial depths, how these help to understand and envision new scales of urbanization, where probably the notion of city will be far from validity, and probably the notion of hinterlands or wilderness will be totally reverted. And the third question is connected to the present. For me, it's the most interesting one, and is connected to a few words that Reinhold Martin mentioned today, looking to a part of the world, an existing part of the world, understanding it, analyzing it. So in relation to this, I wonder how these sort of settlements, this constellation, the case of the Arctic one, the case of Chile, Amazonas, and so on, how they are adding new figures to the conceptual frame of the dispersity of the horizontal metropolis. What are their specificities, if they are? Are they connected to climate? Probably not. And this is one of the questions that I would like to address, and I think it will be very, very interesting to focus on research. Okay, thank you very much. We are at the limit of our resistance, physical resistance. There are 2 questions to Freya, so please, who asked the questions could talk directly to Freya in a conversation. And I think we could finish this session. And thank you very much for these presentations and how we learn a lot with what you presented for us. And thank you for the audience. And hope see you. I won't be tomorrow, but hope everybody will be at the SESC Ipiranga tomorrow in the morning. Okay? Any other? Okay. So thank you very much and good night.